Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer um vídeo extremamente importante que pode fazer a diferença na sua vida ou na vida de alguém importante que você ama. Estamos falando do diabetes, que é uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e que muitas vezes permanece silenciosa até que complicações graves ocorram. Por isso é crucial você conhecer os sinais de alerta dessa doença. Você sabia que muitos casos de diabetes são diagnosticados tarde demais? Isso acontece porque as pessoas não reconhecem os sintomas ou não dão a devida importância a eles. Mas hoje nós vamos mudar isso. Vamos apresentar os 10 sinais de diabetes que você não pode ignorar. E são sinais que vão desde a sede excessiva até a cicatrização lenta de feridas. E cada sinal é um aviso do seu corpo de que algo não está certo. E não pense que isso é algo distante de você, viu? O diabetes pode afetar qualquer um, independente da idade ou do estilo de vida. Então fica conosco até o final do vídeo, pega papel e caneta na mão e prepare-se para se informar. Porque informação é poder e no caso do diabetes é o poder que pode salvar vidas. Vamos lá? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as nossas notificações, para você não perder nenhum conteúdo valioso que nós trazemos aqui para você. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, pois ao compartilhar você está ajudando mais pessoas. Então, bora compartilhar. E agora, sem mais delongas, vamos aos 10 sinais de diabetes que você não pode ignorar. Você sabia que o diabetes pode se manifestar de maneiras totalmente diferentes? Existem sintomas muito comuns que aparecem à noite, indicando que a pessoa pode ter pré-diabetes ou um diabetes precoce. Mas você sabe quais são? Isso é importante você saber porque muitas pessoas com diabetes não sabem que têm a doença. E a diabetes é algo tratável e em muitos casos é possível revertê-la. Portanto, quanto mais cedo você souber, melhor vai ser. Quando você descobrir que você tem pré-diabetes, você pode impedir que você se torne um diabético. E se você já é diabético, você pode evitar todas as complicações da diabetes que você sabe que são terríveis. Você sabia que mais de 40 milhões de brasileiros têm pré-diabetes e mais de 13 milhões têm diabetes? Pré-diabetes é quando o açúcar no sangue está alto, mas não o suficiente para você ter diabetes. Se o nível de açúcar em jejum estiver entre 100 e 125, então é pré-diabetes. Diabetes é quando o açúcar em jejum está a partir de 126 mg por decilitro ou mais. Mas quais são os sintomas comuns que pessoas com diabetes ou pré-diabetes costumam sentir à noite, principalmente? Bom, eu vou falar sobre os 10 principais, tá? Começando pela perda de peso inexplicada. Perder peso sem motivo nenhum, especialmente se você está comendo normalmente ou até mesmo mais do que o usual, é um sinal de alerta. O corpo começa a queimar gordura e músculo para obter energia. Isso ocorre devido à falta de insulina eficaz. A perda de peso inexplicada é um sinal comum, mas muitas vezes ele é ignorado por muita gente, principalmente pessoas do diabetes tipo 1. Quando o corpo não consegue usar a glicose no sangue devido à falta de insulina ou resistência à insulina, ele começa a queimar gordura no músculo para obter energia. Isso resulta em perda de peso, mesmo que a ingestão de alimentos não tenha diminuído, ou seja, você continua comendo. E em alguns casos, até mesmo se a pessoa estiver comendo mais para tentar satisfazer a fome excessiva. A perda de peso pode ser rápida e significativa. E muitas vezes, mais de 5% do peso corporal normal ou mais de 4,5 kg em menos de 12 meses. Além disso, a perda de peso pode vir acompanhada de outros sintomas como fadiga, sede excessiva e urinação frequente. É importante destacar que qualquer perda de peso inexplicada deve ser investigada por um médico, pois pode ser um sinal de açúcar elevado no sangue
ou qualquer outra doença. Diagnóstico precoce e o tratamento pode ajudar a controlar o diabetes e prevenir complicações futuras. Agora preste atenção nesse outro sintoma: visão embaçada à noite. Se o açúcar no sangue estiver mais alto do que o normal, ele pode afetar a sua visão. E em muitos casos, ele se manifesta quando está escurecendo ou à noite. Altos níveis de açúcar no sangue podem danificar os vasos sanguíneos nos olhos, e isso acaba levando a uma visão turva. Este pode ser um dos primeiros sinais de alerta, especialmente se isso ocorrer de forma repentina. Você está tendo dificuldade para dirigir no final da tarde ou à noite? Visão embaçada ou turva é um sintoma comum no diabetes. Quando os níveis de glicose estão altos no sangue, pode ocorrer um desequilíbrio nos fluidos dentro do seu olho, fazendo com que a lente do olho enche e ela acaba mudando de forma. Isso acaba afetando a capacidade do olho de funcionar corretamente, e o resultado disso acaba sendo uma visão embaçada e você não consegue focalizar corretamente. A diabetes é a principal causa de cegueira em adultos no mundo devido à retinopatia diabética, que acontece quando os níveis de açúcar no sangue não estão controlados por um longo período de tempo. Isso acaba danificando os pequenos vasos sanguíneos na parte de trás do seu olho. Eu procuro enfatizar que você tem que fazer seu exame de vista regularmente, especialmente se você for diabético, para detectar precocemente qualquer problema relacionado a diabetes. Pés ardentes. Você sente seus pés ardendo como brasas durante a noite? Às vezes você nem consegue dormir por causa disso, certo? Isso também pode ser um sintoma de diabetes. E isso pode manifestar-se como uma sensação intensa de queimação, de calor, de formigamento ou até mesmo como picadas de agulhas que pode se espalhar por toda a região dos pés, incluindo a planta dos pés, nos dedos e no topo do pé. É muito desconfortável e por vezes doloroso, podendo resultar em maior sensibilidade ao toque. Como mencionado, a diabetes pode afetar os nervos, levando à neuropatia diabética. É sabido que a neuropatia diabética pode afetar até metade das pessoas com diabetes. À noite, para descansar, é como se você não conseguisse encontrar uma posição confortável para suas pernas. Os diabéticos têm um risco aumentado de síndrome das pernas inquietas e pode piorar durante a noite. E isso pode ser consequência da neuropatia diabética, que são alterações nos níveis de dopamina, de má circulação sanguínea ou de deficiência nutricional, especialmente quando você tem baixos níveis de ferro. Outro sintoma é urinar muito à noite, e isso nós chamamos de noctúria. Se antes você costumava dormir a noite toda, e agora você geralmente acorda 2 ou mais vezes durante a noite, é aconselhável você fazer exame de sangue, especialmente para verificar a glicemia em jejum e a HB glicada. Pode ser algo diferente? Pode ser. Pode ser um problema de próstata, se você for homem, ou talvez uma apneia de sono, que deixa seu sono mais superficial e faz com que você acorde várias vezes durante a noite? Pode. Pode ser que você esteja bebendo muita água antes de dormir, ou tomando chás ou café que tem o efeito diurético, ou se você está tomando um remédio que te faz sentir mais vontade de ir no banheiro, também pode. Mas entenda, uma das principais coisas que você não deve excluir é o diabetes. Quando a glicose está alta no sangue, ela rouba muita água das células, e é por isso que a pessoa fica com mais sede e ela começa a beber mais líquido do que antes. E tudo isso faz com que a pessoa se levante mais para urinar à noite. Câimbras nas pernas à noite. Eu sei, ter câimbras pode ser muito irritante. As câimbras podem ocorrer em diferentes partes do corpo, nas pernas, nos pés, nas mãos, no abdômen, mas os diabéticos sofrem mais câimbras na região das pernas, que podem ser intensas a ponto de acordar a pessoa no meio da noite, e existem várias causas para isso. O primeiro delas é a desidratação causada por altos níveis de glicose no sangue. Também, altos níveis de glicose podem afetar os eletrólitos como o potássio, o magnésio e o cálcio. Esses eletrólitos desempenham um papel crucial na contração muscular. Outro fator são problemas de circulação que causam a diminuição do fluxo sanguíneo.
e comece a entregar menos oxigênio e nutrientes para os músculos das pernas. E também a diabetes pode atacar os seus nervos, causando neuropatia diabética, que pode interferir na capacidade dos nervos de enviar sinais corretos para o músculo. Isso acaba resultando em contrações musculares descontroladas e câimbras. Fadiga. Sentir-se cansado o tempo todo também não é normal. A fadiga extrema pode ser um sinal de que o seu corpo não está conseguindo converter a glicose em energia de forma eficiente. Se você sempre acorda cansado e sem energia, mesmo depois de dormir uma noite inteira, isso pode ser um sinal de diabetes. Quando os níveis de glicose no sangue não são bem controlados, isso pode afetar a qualidade do seu sono. Se os níveis de glicose no sangue estiverem muito altos ou muito baixos durante a noite, isso pode causar distúrbios no seu sono, levando você a acordar frequentemente durante a noite. E isso acaba levando você a ter cansaço pela manhã. Além disso, a diabetes está associada ao maior risco de desenvolver a apneia do sono, que é quando uma pessoa tem pausas na respiração durante o sono, e isso pode ser muito perigoso. Você sabia que até 50% das pessoas com diabetes podem ter apneia? E essas pessoas não estão cientes do problema, o que torna mais grave. As pessoas que percebem geralmente são aquelas que dormem com alguém, e a outra pessoa acaba percebendo o sintoma. E geralmente o seu sono não é tranquilo e no dia seguinte ele está mais cansado. E também se você acorda muito para urinar à noite ou está desidratado por causa do diabetes, olha, vou ser bem sincero, você vai sentir muita fadiga matinal sim. Outro sintoma é a fome excessiva. Mesmo após uma refeição completa, se você ainda sente muita fome, isso pode ser um indicativo de diabetes. Isso ocorre porque o seu corpo não está processando a glicose corretamente para convertê-la em energia. Sentir muita fome à noite é o que chamamos de polifagia noturna. Se você sentir muita fome à noite, mesmo depois de uma refeição balanceada, pode ser um sinal muito sério de diabetes. Quando os níveis de glicose no sangue estão altos, as células do corpo têm dificuldade em usar a glicose como fonte de energia. E como resultado disso, o corpo interpreta essa falta de energia como fome. E mesmo que você tenha comido o suficiente, você vai atacar a geladeira durante a noite. Além disso, existe o excesso de insulina no sangue, principalmente devido à resistência à insulina. Isso pode levar à hipoglicemia, ou seja, acaba causando uma queda abrupta nos níveis de glicose, e isso acaba desencadeando a sensação de fome intensa. E claro, a pessoa também vai se sentir mais sedenta. Suores noturnos. Se você nunca transpirou à noite e de repente você começa a acordar com as suas roupas, com seus lençóis molhados, isso pode ser um sintoma de diabetes. Mas isso não pode ser menopausa? Ou será que não é porque está muito quente? Também pode ser. Quando os níveis de açúcar estão muito altos, o corpo tenta excretá-lo pela urina ou pelo suor. Além disso, o diabetes pode atacar os nervos do sistema autônomo, e ele é responsável pela produção do suor. Sem mencionar que a hipoglicemia e a apneia do sono também podem desencadear suores noturnos. Outro sintoma é cicatrização lenta de feridas. Se você sofre com cortes e contusões e percebeu que eles estão demorando para cicatrizar mais do que o normal, isso pode ser um sinal de diabetes. Altos níveis de glicose no sangue podem afetar a capacidade do seu corpo de se curar, tornando a cicatrização lenta das feridas. E isso é um problema comum em pessoas com diabetes e é um sinal que não deve ser ignorado. E esse sinal ocorre por diversas razões. Por exemplo, pessoas com diabetes podem ter problemas de circulação sanguínea devido a complicações cardiovasculares. Vasos sanguíneos danificados ou bloqueados diminuem o fluxo do seu sangue, especialmente para as extremidades das pernas e dos pés, e isso prejudica o processo de cura. O outro fator é o excesso de glicose. O excesso de glicose no sangue pode afetar negativamente o seu sistema imunológico. Os glóbulos brancos, que são as células de defesa do seu corpo, eles tornam-se menos eficazes na presença de altos níveis de glicose, e isso acaba impedindo que eles alcancem e destruam os micro-organismos invasores, como vírus, bactérias e os fungos.
e isso acaba levando a uma cicatrização inadequada ou até prolongada. Outro fator é a hiperglicemia. A hiperglicemia, ou os níveis elevados de açúcar no sangue, aumenta a produção de substâncias derivadas do oxigênio, e isso pode provocar uma morte prematura da célula e acaba interferindo no processo de cicatrização adequado. Um outro processo é a inflamação prolongada. Feridas em pessoas com diabetes tendem a inflamar por mais tempo, e isso pode levar a complicações muito sérias. A inflamação prolongada interfere com as fases normais da cicatrização, e isso resulta em uma reparação inadequada na região afetada. Outro fator é o risco de infecções. Devido à dificuldade de cicatrização, as feridas podem se tornar uma porta de entrada para infecções. Alguns micro-organismos se alimentam de glicose extra no sangue, e isso facilita a formação de infecções graves, que são responsáveis por úlceras e até mesmo amputações. E para tratar feridas em pessoas com diabetes, é essencial manter um bom controle glicêmico e seguir as orientações médicas, que podem incluir medicamentos para combater agentes infecciosos e medidas para melhorar o fluxo sanguíneo, como exercícios e interromper o tabagismo. Se você notar que uma ferida não está cicatrizando como deveria, é importante você procurar um atendimento médico imediatamente. Um tratamento precoce e adequado pode prevenir complicações e promover uma recuperação mais rápida. Um outro sintoma é o mau hálito. Como eu disse, a diabetes pode levar à desidratação, e quando você está desidratado, a sua boca fica seca e isso acaba piorando o mau hálito. No entanto, o mau hálito que cheira a fruta ou tem o odor de acetona pode ser um sinal de diabetes descontrolada, especialmente se persistir durante a noite. Esse odor é conhecido como hálito cetônico, e esse é o resultado do corpo queimando gordura em vez de glicose para gerar energia. Quando os níveis de glicose no sangue estão muito altos e o corpo não consegue usar a glicose como fonte de energia devido à falta de insulina, ele começa a queimar gordura como alternativa. Quando o nível de cetona no sangue aumenta, a respiração pode adquirir esse odor característico, indicando a presença de excesso de corpos cetônicos. Tá, mas e agora? Como evitar que um pré-diabético se torne diabético? Bom, um estudo chamado DPP reuniu mais de 3.000 pessoas com pré-diabetes e dividiram eles em 3 grupos. Um grupo foi o grupo categorizado como mudança de estilo de vida, o que significa perder 7% de peso corpóreo, o que significa perder 7% do peso corpóreo. E eles tinham que comer menos calorias e fazer exercícios em torno de 150 minutos por semana. Já no outro grupo, eles utilizaram a metformina 850 mg 2 vezes ao dia. E no terceiro grupo, eles deram placebo, ou seja, uma pílula de farinha que não tem efeito nenhum no corpo. Daí eu te pergunto, quem você acha que funcionou mais? E é o que eu sempre falo aqui no canal. Mudança no estilo de vida, comer direito, cortar açúcar, refrigerante, perder peso. Bom, esse grupo que fez isso reduziu o risco de tornar diabético em 58%. E no grupo que tomou a medicação, esse grupo também funcionou. Ele reduziu o risco de tornar diabético em 31% em comparação com um grupo que tomou a pílula de farinha. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Por favor, lembre-se de compartilhar esse vídeo. Meu nome é Dr. Wellington, sou farmacêutico, especialista em saúde e bem-estar. E lembre-se de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.